de ter na presença do diretor da Nona Direc, Aguinaldo. E a gente vai conversar um pouco com ele sobre uma reunião que está acontecendo aqui. Primeiramente, eu agradeço o convite de estar aqui diante de vocês para participar desse momento. A Nona Direc é uma diretoria regional que representa a Secretaria de Educação em 16 diretorias regionais, e aqui nós somos responsáveis por 12 municípios e 33 escolas, né? A função da DIREC é direcionar o trabalho da Secretaria de Educação, seus mais diversos campos de atuação, desde a atuação dos professores, coordenadores pedagógicos, funcionários e até a condução do processo educacional do Rio Grande do Norte, de modo geral. Por exemplo, hoje nós estamos vivenciando aqui nesta manhã, na Escola Tristão de Barros, o encontro da territorialidade do Seridó, que vai tratar sobre a educação integral. A educação integral é um programa de governo, tanto do Ministério da Educação como do governo da governadora Fátima Bezerra, em que nós estamos em plena expansão, e temos para esse ano no município de Currais Novos e mais 2 outros municípios novas escolas sendo implantadas, certo? Num processo de adequação, de averiguação dos processos, das necessidades que serão precisas para poder se desenvolver esse trabalho efetivamente. Nós teremos ainda discussões, avaliações sobre esse processo, das necessidades das correções que precisam ser feitas para poder condizer e possibilitar ao maior número possível de alunos uma educação integral, na qual vocês aqui, estudantes do Tristão de Barros, já conhecem há algum tempo, né? E que pelo visto gostam, porque a coisa quer que eu responda muito não, né? Tem se desenvolvido, mas é isso mesmo, a gente sabe que a juventude ela gosta de desafio, mas ao mesmo tempo não quer sair da sua caixinha, né? É porque o integral ele é o dia inteiro e toma muito espaço da nossa vida. Digamos que aqui é nossa casa e fora daqui é só onde a gente vai visitar para descansar real, de dormir e afins. Sim. E aí, Aguinaldo, eu gostaria de perguntar a você como que você vê o novo ensino médio, que inclusive é o ensino médio das novas integrantes, dentro da Nona Direc. Como é que funciona isso? É algo que pretende ficar e vai ter alguns ajustes? Atualmente nós estamos justamente passando por esse processo de ajuste. O Ministério da Educação ele tem feito avaliações e existem propostas de mudanças em função de vários segmentos da educação, de toda a comunidade escolar, de vários territórios no Brasil, fizeram solicitação de alterações, então isso está sendo estudado, tanto que foi adiada a implantação do novo ensino médio efetivamente, para que nós possamos, da melhor forma possível, atender as necessidades das comunidades, dos estados, dos municípios. É um programa muito amplo, então ele precisa ser estudado porque a variedade de pessoas para serem envolvidas nesse processo é muito grande. E todos têm que ter a oportunidade de expressar seus pensamentos, suas opiniões, e aí a gente coletar as melhores alternativas para poder fazer com que a coisa funcione de forma satisfatória. Para todos. Exatamente. Aguinaldo, eu queria saber também, eu acho que é uma pergunta de todo mundo, como é que vocês verem o integral? Você acha que não teve no tempo do integral, óbvio, né? Esteve? Você estudou como integral? Não, como estudando não. Sim, como eu estudante. Fui professor do ensino integral, inclusive aqui no Tristão de Barros. E aí, como foi pra você ficar aqui na escola? Tipo, a experiência que você teve? Olha, era uma das coisas que eu estive na educação, em sala de aula, há 32 anos, certo? E sempre sonhava com isso, de poder dar aula numa única escola, certo? Para poder, de fato, nós conhecermos os alunos, as famílias, para poder ter uma integração na comunidade. O processo de ensino integral, ele veio para ficar. Não há alternativa, não é uma experiência, já é uma realidade. Então a gente tem que buscar, mas na hora que vocês se adaptarem, vocês também irão gostar. Ô Aguinaldo, eu tô aqui há 3 anos. Tem dia que eu acordo 7 horas da manhã pedindo misericórdia, não querendo vir. Mas tipo da coisa, eu vou dizer uma coisa que é verdade. Essa nova geração, ela é muito acomodada. Ela tem, embora ela busque desafios, mas ela não gosta de estar sendo desafiada.
Entendeu? Esse é que é o problema, porque vai tirar vocês da zona do conforto, vai reduzir vocês, por exemplo, de estar em casa dormindo até as 10 da manhã, vai impedir que você esteja 12 horas do dia no celular, vai exigir que você tenha uma participação, uma efetivação, porque é o tipo da coisa. Eu sempre dizia isso aos alunos aqui em sala de aula. Hoje, o acesso à informação é muito fácil. Você pega o seu celular, você tem informação do que você quiser. Mas o que você vai saber fazer com essa informação é essa que vai tornar você uma pessoa diferente dos demais. Certo? Então, mesmo com esse acesso à informação facilitado hoje, o mais importante é você ter o conhecimento, a forma de aplicá-lo e para fazer com que ele possa mudar a sua vida e a vida das pessoas. Essa é a importância da educação. A educação tem esse papel. Então, muitas pessoas ainda não tiveram essa consciência, mas no dia que tomarem essa consciência, nós vamos transformar não só esse país, como o mundo todo. Você sabe me dizer qual é o papel do integral na vida do estudante? É fazer com que ele tenha a capacidade de viver situações, ter um processo de aprendizagem contínuo e para que ele possa estar preparado para enfrentar o mercado de trabalho. Hoje o mercado de trabalho é extremamente exigente, principalmente no uso de novas tecnologias. Eu estava vendo uma reportagem ontem sobre a questão da industrialização. A indústria não está se desenvolvendo mais hoje no Brasil porque não tem mão de obra preparada. Entendeu? E o que é que vai lhe dar condições de você se preparar para esse mercado de trabalho? A educação. Mas eu sei informática. Sim, você sabe informática até um determinado ponto. Mas se você não souber aplicá-la de forma efetiva e produtiva, você não vai ter nenhuma chance no mercado de trabalho. Esse é que é o pulo do gato. É você estar preparado para atender as necessidades do mercado. Aguinaldo, você pensa, nessas reuniões de decidir algumas coisas, tem alguma representatividade dos alunos, de algum aluno específico? Porque uma coisa é a realidade de vocês, professores, e da gestão do mundo direto, mas aí uma representação de um aluno lá, para falar pela gente, não só vocês. Não, é porque é o seguinte, sempre existe, e é necessário que haja, certo? Porque você hoje não pode determinar linhas de trabalho e direcionamento sem ouvir os diversos segmentos hoje. É tanto que nas escolas vocês têm o conselho escolar. Né? Então o conselho da escola ele tem justamente o quê? A função de trazer representatividade que forma a comunidade, como alunos, pais, funcionários, professores, gestão, para poder juntos decidir o que era melhor. Porque quando você toma uma decisão coletivamente, todo mundo fica obrigado, entre aspas, a participar desse processo. Mas quando você exclui um único segmento, seja ele qual for, então aquele segmento não vai se sentir contemplado e não vai procurar o quê? Boicotá-lo, impedir que a coisa desenvolva. Então no momento em que você chama todos a participar, você torna todos corresponsáveis de todo aquele processo. A representatividade do aluno é fundamental, porque ele é que vai ser o objetivo maior do processo de aprendizagem é o aluno, certo? Então, se ele não tiver consciência do papel dele, do que ele tem que fazer, ele não vai poder participar e, ao mesmo tempo, não estará preparado para exigir. Como é que você vai exigir uma coisa que você não entende, que você não sabe? Não é verdade? Você sabe disso. Então, o processo educacional ele vai inserir esses alunos nesse processo. Hoje, nós não vivemos numa sociedade mais isolada. Todos têm direito à voz. E é um direito de todos. Isso aí não tem... Quem não está habituado a isso, então ele ou se habitua, então sai do sistema educacional. Porque a educação hoje, ela não é só professor e aluno. Ela hoje é professor, aluno, funcionários, pais, responsáveis, líderes de comunidade, todo mundo faz parte do processo educacional. Você não pode mais isolar ninguém, não. Porque a própria dinâmica do mundo hoje, né, o conhecimento que vocês têm, o acesso à informação que vocês têm, a liberdade de expressão de pensamento, ela faz com que vocês exijam a participação de vocês e que vocês realmente possam atuar nesse processo. Então, gente, vamos agradecer aqui a Aguinaldo por essa conversa. Muito obrigada, inclusive. Desculpa qualquer coisa, não, viu? Fique tranquila. Eu sempre costumo dizer a todos que nos procuram que nós estamos à disposição de vocês.
E a Direc só existe porque existe o outro lado, que são as escolas e as comunidades. Sem isso, a Direc não existia. Então, o papel nosso é um papel colaborativo, fazer com que a coisa se desenvolva e aconteça de fato. Foi um prazer. E no fim dando eu que tudo agradeço certo, né? Claro, é isso, obrigada. É para isso que nós trabalhamos. E siga no Instagram. Valeu. Vamos começar o nosso segundo bloco do Pode Ter. Estou aqui com a apresentadora Uênia e vamos entrevistar a nossa convidada. Você pode se apresentar, por favor? Bom dia, eu sou Joana Trajano, sou membro do Comitê Territorial de Educação Integral e estou coordenadora pedagógica dos anos iniciais na Secretaria Municipal de Educação de Currais Novos. Hoje está acontecendo aqui uma reunião de polo, né, do Polo Caicó, 13 cidades, uma delas Currais Novos. E hoje nós temos o prazer de estar sediando uma reunião do Comitê Territorial de Educação Integral, que tem como tema territórios formativos, experiências de educação integral. Sim, você pode nos falar também como que acontece o polo, para que ele serve? Na verdade, o Comitê Territorial de Educação Integral surgiu em 2013, né? Surgiu em 2013 uma iniciativa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, das secretarias, Undime, Secretaria Estadual de Educação. Então, assim, vendo a necessidade de traçar uma luta pela educação integral no nosso RN, algumas instituições assim se agruparam e começaram a articular a educação integral no nosso município. Então, foi criado o comitê, né? O comitê compõe 5, como eu disse anteriormente, compõe 5 polos e nós fazemos parte do Polo Caicó. Então, hoje, a luta está sendo em Currais Novos, porém, todo o RN está inserido nessa luta. Na verdade, é uma luta nacional, mas hoje, em especial, está acontecendo em Currais Novos. Currais Novos hoje está sediando essa reunião. Nós temos aí educadores das escolas municipais, estaduais, temos representantes da UFRN, representantes da Undime, das Direcs, das secretarias de educação, temos representantes de estudantes, gestores escolares, coordenadores pedagógicos, professores, entre outras pessoas. Você pode nos falar também um pouquinho de quais temas vocês retratam nessas reuniões? Na verdade, a gente retrata mesmo um olhar para os territórios, para a comunidade, porque a gente não pode pensar em educação para alguém se ele não estiver inserido no processo. O aluno é o principal envolvido, ele é o principal protagonista da educação. Então, ele tem que ser visto em sua diversidade. Ele tem que ser visto como um ser multidimensional. Eu preciso observá-lo enquanto alguém que pensa, alguém que tem história, alguém que tem família, alguém que pertence a um território. A educação não pode ver o ser de forma descontextualizada. É claro que a gente trabalha, a gente cuida da questão cognitiva do estudante, mas seu corpo é importante. Eu penso assim, cabeça não funciona fora do corpo. Então, para que realmente a educação seja uma educação, eu diria, qualitativa, a gente precisa pensar o ser humano de forma integral. Corpo e mente não se separam. Então, o cuidado com a exceção das artes, com a inserção de atividades corporativas, atividades que envolvam diferentes contextos, diferentes territórios, é muito importante. Você poderia me dizer se caso tem algum representante nós ali na reunião? Sim. Nossa mesa política foi composta por representações políticas, como a vice-prefeita Ana Albuquerque estava presente, porque o prefeito está viajando. Esteve presente representantes de gestão escolar, representantes de professor da UFRN, representantes de aluno. O aluno não poderia faltar. No momento que a gente pensou na mesa política, a primeira pessoa a pensar foi em um estudante. Né? Então, nós temos hoje uma estudante da Escola Estadual Tristão de Barros que compôs nossa mesa política. Perfeito. E aí vocês vão tratar sobre o ensino médio integral, não é isso? Não, na verdade, hoje em Currais a gente está tratando do tema territórios formativos, experiências em educação integral.
Nós temos 3 escolas hoje que trouxeram suas experiências. Hoje nós estamos com experiência da Escola Estadual Tristão de Barros, Escola Estadual de Tempo Integral Estegalvão e a Escola Municipal Trindade Campelo. A gestora da Trindade Campelo, Magda de Fátima, está trazendo a experiência. A Trindade Campelo não tem um tempo, eu diria assim, não trabalha ainda com tempo integral, mas as ações são voltadas para a educação integral, né? Busca inserir os estudantes na dança, no teatro, a questão compreende ele como alguém que tem emoções. Então, assim, mesmo não tendo legalmente um tempo acrescido a carga horária dos estudantes, mas ela trabalha a educação numa perspectiva integral, né? E temos a experiência da professora Sânzia, que vem trazendo uma experiência da escola Estegalvão, e temos também a professora Aline, né, que vem trazendo... Ai, nosso amorzinho! A Aline vai trazendo uma experiência aqui da escola Tristão de Barros. Sim. Eu gostaria de saber, assim, uma pergunta bem à parte. Já que todo esses polos lutam pela implementação do ensino médio integral, no seu ponto de vista, o integral já está... as escolas já têm capacitação de implementar um ensino médio integral? Elas já têm uma estrutura para isso? Ou vocês ainda precisam reajustar? Tem muito assim a questão de ter conversas para reajustar as escolas para ter uma estrutura adequada para o integral. O que você me diz? Na verdade, o Comitê Territorial de Educação Integral tenta fomentar, melhorar o olhar de toda a comunidade escolar para a educação integral, seja ela no ensino médio, ou seja ela na educação infantil, né? Porque a educação integral a gente precisa ter essa preocupação desde a educação infantil e o ensino médio, né? Apesar de que nós não temos ainda projeto de educação em tempo integral para a educação infantil. Nós só temos aqui escolas, projeto de tempo integral, nós só temos aqui na Estegalvão, que é os anos iniciais, e temos nas escolas estaduais, que temos aqui em Currais Novos, no ensino fundamental 2 e no ensino médio, né? Mas assim, a nossa luta é para fortalecer o olhar das pessoas que trabalham com a educação integral e toda a comunidade a respeito dessa valorização, dessa importância de ver o aluno como protagonista, de ver o aluno como alguém que tem história, que vive em sociedade, respeitá-lo em sua diversidade, né? A gente vem nessa luta, né? Porém, nós ainda, por exemplo, o Currais Novos acabou de fazer, a rede municipal acabou de fazer uma adesão ao novo programa para ensino, ou melhor, para educação integral, em tempo integral, né? Provavelmente chegará às nossas escolas para 2024. Mas aí, no caso, tudo indica que os colégios municipais, né, sejam em tempo integral também? Tipo, os pequenininhos? Os fundamentais. Os fundamentais. Com certeza a gente vai iniciar apenas com uma escola ou duas como piloto, porque é algo novo e a gente precisa estar implementando aos poucos, né? Mas nossa luta, nossa meta é que a gente futuramente tenha em todas as escolas. Mas inicialmente, e a pergunta anterior em relação às estruturas, a gente não tem ainda escolas com estruturas, eu diria assim, na rede municipal, para trabalhar em tempo integral. Mas a gente vai, eu diria, se adaptando, vai construindo aos poucos, né? Nossa luta é para que, pelo menos, a gente melhore o nosso olhar para a educação integral. E que a gente comece a inserir nossas práticas cotidianas uma educação integral, mesmo que ainda não seja em mais tempo, mesmo que não seja em mais acrescido de mais tempo ao currículo. Porque vocês sabem que os estudantes de escola em tempo integral, eles frequentam 2 turnos, né? Mesmo que ainda não tenham contraturno, mas a gente precisa trabalhar numa perspectiva de educação integral, né? Porque a gente não pode trabalhar de forma isolada, pensando apenas como um ser cognitivo, mas a gente precisa pensar ele como um ser que tem corpo, como um ser emocional. Sim, sim.
E falando como posso, digamos assim, porque estudo integral, né? Estou no terceiro ano do ensino médio, então foram 3 anos de tempo integral, sem contar com o primeiro ano, que foi o tempo da pandemia, então teve toda uma problemática por trás. Mas aí, falando como estudante, o tempo integral não é mil maravilhas. Acho que é bem óbvio isso, né? Então... Ainda precisa melhorar bastante alguns aspectos. Justamente para pensar como um estudante, os sentimentos, as particularidades, né, que cada um temos. Sim. Ainda precisa, digamos que, melhorar muitos aspectos. Mas são coisas que vão ser debatidas, né? A gente tá futuramente. Isso é para lutar. A gente precisa, na verdade, buscar muitas leituras, estudar, se inserir em momentos como o momento de hoje, que está acontecendo aqui no auditório. A gente precisa estar à frente dessa luta, mas também, eu diria assim, passa por estudo, passa por uma adaptação, passa pelo querer, você precisa desejar uma mudança na educação, você precisa de uma paixão pelo que faz. Seu olhar em relação à mais participação do estudante é mais do que uma posição muito significativa para a gente, porque não existe ensino integral se não existir participação do aluno. Uma das características do ensino integral é a questão do protagonismo, principalmente da questão democrática. Se não passar pela uma questão democrática, se não passar pelo acolhimento, o respeito aos territórios, se não passar pelo olhar do estudante como alguém protagonista, alguém que participa, alguém que cria, recria, alguém que está... o centro do processo não é educação integral. Não se pode pensar em educação integral se o estudante não for o centro do processo, se ele não for o protagonista da história, né? Para a gente fazer um ensino integral, necessariamente não precisa de um tempo maior, porque a gente faz um ensino integral, uma educação integral, quando a gente respeita o aluno em sua diversidade, quando a gente dá a oportunidade dele participar, quando a gente respeita ele em suas diferentes dimensões. A gente respeita e trabalha as questões emocionais, as questões cognitivas, a cultura, a questão do corpo, os movimentos, quando a gente dá forma a tudo isso. Então, isso é educação integral, porque nós não somos separados, nós não pensamos e temos corpo, nós pensamos ao mesmo tempo, temos corpos, movimentos, emoções. Então, nós temos de ter esse olhar para o estudante em diferentes movimentos, em suas diferentes dimensões. Por isso a gente chama de educação integral. Quando a gente chama o tempo, né, mais tempo é diferente. Quando a gente acrescenta mais tempo à carga horária, que o aluno precisa vir para o contraturno, é que a gente chama tempo integral, né? Mas a gente pode fazer mesmo, em menos tempo a gente pode estar vendo o aluno de forma integral. Porém, é necessário mais tempo. Por quê? Porque para que a gente dê conta do currículo, dê conta de uma aula de artes, de envolver em uma música, num teatro, num exemplo, no esporte, a gente precisa de mais tempo, é claro. Muito obrigada, Joana Trajano, pela sua participação. Eu que agradeço. E a gente vai encerrar agora o nosso segundo bloco. Muito obrigada a todos. E vamos pro terceiro bloco. Obrigada, menina. Voltamos com nossa apresentadora Cláudia Leite, estamos no terceiro bloco e agora nós vamos entrevistar nossas convidadas de honra. Eu sou Ângela. E... Elba Alves. O que você, Ângela, faz na Nodireg? Eu sou assessora pedagógica na Nodireg. Sou técnica de gestão escolar. Eu acompanho as 33 escolas no que diz respeito à gestão escolar. Os órgãos colegiados, a gente faz o monitoramento e o acompanhamento de gestores, seguindo um plano de ação que eles elaboram no início da gestão. Eles estão agora, recentemente foram eleitos, estão no triênio, né, 2023 a 2025. E, acima de tudo, a gente cuida, né, de todo esse processo no que diz respeito à aprendizagem do estudante. Tá? E você, Elba, qual é a sua missão na Nova Direita?
trabalhar no desenvolvimento de gestores, também de coordenadores pedagógicos, equipes pedagógicas das escolas que compõem a Nona Regional da Educação, que compõem 33 escolas em 12 cidades na região do Seridó. E esse evento que está acontecendo hoje, o que é ele? É uma reunião do Comitê Territorial de Educação Integral, composto por vários interlocutores da sociedade civil, não só rede estadual nem municipal, mas universidade, né, pais, alunos, estudantes das universidades e também até da educação básica que se interessam pelo tema educação integral. A gente teve uma entrevista agora há pouco com Joana Trajano, só que a gente ainda ficou uma pequena dúvida, que é a questão do tempo de qualidade, do tempo integral e do ensino integral. A gente queria que vocês nos dissessem a diferença, para a gente entender um pouco melhor, sabe? Se humildemente, pode. Essa é a grande missão da educação integral, é desenvolver o sujeito, e quando é o sujeito não é um estudante apenas, a gente está enxergando ele como um sujeito social e histórico. Sendo um sujeito social e histórico, ele teria uma escola com uma proposta pedagógica forte, não só de desenvolver as competências acadêmicas, mas principalmente as competências pessoais, socioemocionais, as competências que o mundo do trabalho, né, exigem hoje dele, e que a escola teria mais tempo, tem uma expansão de tempo para isso. Então, essa daí é a definição do tempo integral. Adotando um currículo com um tempo maior, né? Então, a gente tem a escola regular com 5 tempos, a escola integral ela tem 9 tempos, exatamente para nesse tempo se desenvolver um currículo forte em iniciação científica, forte em comunicação, forte nas diferentes linguagens, e assim, né, formarmos esse estudante para a vida, para se emancipar socialmente. Na visão de vocês sobre... Só para complementar a questão do evento e sobre o comitê, porque eu acho que ainda vocês ficaram... Então, assim, esse comitê, nós que fazemos a Nona Regional, por exemplo, eu, Edmilson, nós fazemos parte do comitê, nós temos quinzenalmente reuniões no comitê, e no comitê é definido todas as discussões, né, em relação a tudo que Elba falou. Esse comitê ele discute a educação integral. Educação integral. Não em tempo integral, né? Educação integral. Que veja realmente esse sujeito como um ser inteiro, como um ser que a gente vai trabalhar todos os aspectos, né? O social, o afetivo, o emocional, o cognitivo, enfim. Então, o comitê se reúne e define essas reuniões que acontecem nos polos. O polo do comitê do Seridó é em Caicó, certo? E o polo, existem vários polos no Rio Grande do Norte. Aí o nosso polo é o do Seridó, que está lá em Caicó, que abrange todas as cidades do Seridó. E acontecem as reuniões ampliadas e as reuniões de polo. Essa reunião de hoje é uma reunião de polo. Ela não é ampliada, porque se ela fosse ampliada, ela estava todos os municípios do Rio Grande do Norte. Mas hoje aqui está apenas o do Seridó. E foi na reunião de Parelhas, do polo de Parelhas, lá na cidade de Parelhas, que foi definido ser hoje aqui esse momento. Exatamente está discutindo a educação integral. Nós estamos agora vivenciando 3 momentos, experiência de 3 escolas, a daqui do Tristão Barros, a da Trindade Campeiro e Esther Galvão. E eu concordo plenamente com o que Elba disse, né, que a educação integral é exatamente essa, que vai proporcionar, né, espaços diferentes, que vai proporcionar uma reorganização no currículo para atender esse sujeito que é protagonista, né, do seu próprio espaço e da construção do seu conhecimento. Na visão de vocês, para vocês, o que vocês acham do ensino médio integral? No tempo integral.
O ensino médio integral, ele hoje passa por uma discussão que nem é só nossa, é aqui desse espaço, né, de linguagem com vocês, mas uma discussão nacional, principalmente com relação à carga horária, do que a gente concorda. A gente estendeu a carga horária do ensino médio como um todo, todas as ofertas de ensino médio para 3.000 horas, aqui vocês têm 4.500 no caso dessa oferta, e a gente entende que é legítimo a discussão de professores e da comunidade, né, nacional em trazer para o debate como se divide a carga horária da formação geral básica e do que a gente chamava antes parte diversificada, né, que hoje chamamos de itinerários formativos, onde as trilhas, a divisão das trilhas, para além de projeto de vida e de eletivas que a gente já tinha, né, inicialmente na construção dessa flexibilização, a gente entende que muitas das discussões são legítimas porque, de certa forma, a gente fragilizou a formação geral básica. Então, eu penso que isso é de cada ambiente, de cada conjunto, né, de pessoas e de territórios que constroem uma fala que endossa essa defesa. Nós temos nossos argumentos, a gente é apenas uma proposta entre todos os estados do Brasil, nós temos a proposta do estado do Rio Grande do Norte, e mesmo ela tendo sido, ao contrário do que muitos pensam, que não foi, mas ela foi discutida pelos professores. Inclusive, a gente tem o e-book das trilhas de aprofundamento. As trilhas foram, todas as trilhas que estão em implementação no estado do Rio Grande do Norte, elas foram elaboradas pelos próprios professores do Rio Grande do Norte. Interrompendo um pouquinho você, mas aí ela só foi debatida com os professores e nenhum com o aluno que passa por isso aqui? A formulação das unidades das trilhas foi com os professores e deveria ser com os professores porque trata dos conhecimentos específicos. Com relação à opinião dos alunos e ao debate, eu acho que essa agora é uma oportunidade desse lugar, desse espaço. Né? Eu tenho até um primo que é lá de Minas Gerais e eu tenho um vídeo dele fazendo essa discussão na Câmara Legislativa lá. Eu penso que agora o Brasil está aberto, né, até para questionar isso que vocês estão me perguntando. Por que não foi discutido com os alunos? Por que não foi ampliado? Né? A mobilização da implementação do currículo do Estado, ela era aberta às escolas. Né? A mobilização e a articulação é da escola. E a gente tem os vários protagonismos da escola. A gente tem o protagonismo que chegou até o estudante, e a gente tem um protagonismo que ficou só nos docentes. Ou ainda tem a falta de protagonismo, aquelas escolas que nem discutiram com seus professores e nem com seus estudantes. Mas existiu o espaço de tempo e o planejamento de tempo para essas ações acontecerem. Perfeito. Porque, tem a visão dos professores, né, que estão atrás das cadeiras, das mesas, e tem a nossa visão de quem está, sofrendo todo... Porque, é muito difícil passar aqui o dia inteiro e aí chegar em casa só para dormir e de 7 horas da manhã já tá aqui de novo. 7h30 já tem que estar aqui de novo. É uma carga que nos deixa muito exaustos, sabe? Que é outra questão que eu queria perguntar. Se vocês acham que, particularmente, o tempo para ter um ensino de qualidade, um ensino médio, qualidade integral necessitaria do tempo integral. Porque, como você já tinha falado, vocês estão vendo, se diminui, né? A carga horária, porque, infelizmente, pelo que eu ando pesquisando, muitos alunos, infelizmente, desistem de estudar devido à carga horária, não é? E aí... 51% parece. 51% dos alunos, eles desistem pelo fato de que precisam trabalhar para manter casa, essas coisas. Cada aluno aqui tem uma realidade e é muito complicado, porque muita gente faz um esforço muito grande para estar aqui, mas que, infelizmente, a vida deles talvez não possibilita deles estarem aqui, né? Infelizmente, é eles. Que linda, né? Que linda a voz de vocês e o entendimento e a reflexão. Todo movimento de mudança do ensino médio tem que ter um sentido. Sabe qual é? Sabe qual é? O estudante ser autogestor de sua vida. E para ser autogestor de sua vida e você se emancipar, você precisa cuidar, né,
e você precisa desenvolver competências como autonomia, autorresponsabilidade. E a escola de tempo integral, ela permite isso. Eu acredito na escola integral, de um desenvolvimento de currículo integral em tempo integral, porque eu acredito que a educação é transformação. E a gente tem muitos alunos em vulnerabilidade. E a gente teve um conjunto muito grande, de estudantes que deixam a escola no meio do caminho. Nem porque a gente está discutindo o debate aqui de ampliação do tempo. Não é só pelo tempo. Os alunos que iniciam o ensino médio, os que iniciam, porque muitos nem chegam no ensino médio, os que iniciam o ensino médio, mais de 50%, como era um dado que vocês estavam colocando, que não é 50%, é muito mais aterrorizante, eu digo, porque é uma nação, é a educação de uma nação. A gente tem quase 70% dos estudantes que não concluem o ensino médio. Então, nós temos, inclusive, uma geração e um meme de nem, né? Os estudantes, eles nem conseguem, é uma geração que nem consegue estudar e nem consegue trabalhar. E muitos entram ainda nesses casos, como é o caso de vocês, que têm a oportunidade e têm dificuldade de administrar esse tempo, por diversas razões, porque não tem o conforto, porque é exaustivo, porque a carga horária de fato é grande. Então, eu acho muito legítimo a gente abrir a discussão para ouvir, porque temos escutado, sim, que a oferta e a flexibilização que nós fizemos, ela não tem atendido às escolas, ela não tem atendido à expectativa dos estudantes. E qual é o nosso maior objetivo? É atender à expectativa de vocês. É fazer vocês entenderem qual é a missão da escola e daquele projeto da escola. Né? É vocês entenderem que o currículo ele não é desenvolvido de uma forma passiva, que todos precisam ser protagonistas e terem todas as linguagens desenvolvidas, conquistar os espaços sociais. Por exemplo, aqui eu estou vendo um exemplo de jovens que conquistaram o espaço social. Estou vendo aqui uma escultura do prêmio da Samsung, né, Respostas para o Amanhã. Estou vendo aqui a Olimpíada de Foguete, estou vendo aqui o Código do Processo Civil, que nos faz entender qual é a responsabilidade que a gente tem, está aqui no ar falando, por exemplo, né, com responsabilidade civil. Nós temos um ambiente organizado para isso. Vocês estão aprendendo isso aonde? Na escola. Então, a escola é esse lugar, a escola é esse espaço de transformar a nossa vida. Talvez se a gente não tivesse essa oportunidade de ser pela escola, a gente nunca tivesse feito uma viagem, por exemplo, a São Paulo, para representar uma categoria esportiva da escola, para ir apresentar um projeto de iniciação científica. Eu fui essa estudante. E eu defendo existir esses tipos de espaços. Eu sempre protagonizei no meu lugar. Eu fui de DCE, eu fui de centro acadêmico, eu fui a estudante que sabia onde eu estava e porque eu lutava. Então, eu fico feliz de vocês tentarem compreender e estarem aqui discutindo isso. Estou muito orgulhosa desta escola sempre. Boa, muita vontade de chorar. Porque é isso aqui que a gente tem que formar. Se não for por isso, não vai existir. Eu acho que é uma geração que precisa entender o espaço político dela, o espaço de voz. Mas você acha que sem o ensino médio integral ela seria? Ela é de todo jeito, porque a escola é um espaço social. O conselho, isso aqui que a gente está hoje, um comitê, ele é um colegiado. O que é um espaço colegiado? É um espaço de participação. Na escola tem permanente o conselho escolar. Aliás, no estado do Rio Grande do Norte, nenhuma escola existe se ela não tiver um conselho escolar. E um conselho escolar, ele tem as representações de todos os segmentos. Então, na escola integral, eu penso que o estudante tem mais oportunidade de voz, de participação, de se descobrir, de estar longe das vulnerabilidades. Mas em toda escola, está aqui, que implementa no estado do Rio Grande do Norte, é exemplo, né, disso, Ângela Maria, ela faz a mobilização estadual, né, aqui no caso na regional, mas as nossas práticas, inclusive o relato da Escola Estadual Tristão de Barros, da Escola Capitão Borgalvão, da Escola Otávio Lamartine em Cruzeta, são escolas que desenvolvem muito bem esses espaços de voz e de participação. Né? Então, Ângela, como supervisora de gestão, pode falar mais do que eu, de que o conselho é esse espaço, e ele precisa ser um espaço vivo. Mas sabe o que é que acontece? Na hora que vai ter reunião do conselho, a gente quer ir para casa.
e a gente não quer participar. Muitas vezes a gente nem consegue os membros para representar os segmentos. Então, isso é triste. Mas aí também tem o fato de ser integral e o tempo muito... Não, porque eu passo o dia todinho aqui, cansada. Mas é para nesse tempo você fazer isso. Sim, mas aí por necessidade minha, tipo, da minha vida fora daqui também, que eu ainda tenho a minha família, os meus monte de bicho, que eu tenho um monte de bicho. Enfim, fora daqui eu ainda quero viver uma vida. E o tempo integral, ele me tira um pouco isso. Um pouco não, bastante, né? Por isso que a gente defende a ideia de que o estudante, ele não leve para casa mais nenhuma tarefa acadêmica. Porque vocês já têm o tempo que contempla isso. Vocês, inclusive, têm no currículo estudo oriental, orientação acadêmica. E orientação acadêmica é esse espaço de tempo de você se organizar. Nós temos entendido o que é a orientação acadêmica na escola e como estudante. Porque se eu entendo isso, eu vou gerir meu tempo no tempo que eu passo na escola. Né? Vai acontecer, claro, de dias que você não consegue administrar isso. E vai precisar, talvez, comprometer outro aspecto da vida pessoal, né? Talvez não se encontre com o namorado para apresentar o trabalho amanhã. Mas é essa a ideia. É que dentro do próprio currículo, por exemplo, vocês têm eletivas orientadas. As eletivas orientadas, elas é um espaço dentro do próprio currículo de recompor aqueles conhecimentos e aqueles estudos que a gente chegou ali sem ter base. Agora, a gente tem entendido isso porque é prática, não é? Um currículo integral, ele acontece, não é eu teorizando. Eu lá da direto teorizando. Talvez que é isso que vocês a estão gente questionando. use É acontecendo. o momento de tempo de estudo orientado, né? Pra descansar. Exato. Não, ainda. É porque, assim, são vários, como é que eu posso dizer? Várias vidas diferentes. E aí tem pessoas que às vezes trabalham à noite e aí, como é muito exaustivo, acaba tirando pra descansar, né? A gente tinha um colega, não sei se a Aninha lembra, que ele trabalhava de manhãzinha logo cedo, né? Que ele... Esqueci o nome Não, a dele. gente tem um colega na nossa classe que ele trabalha à noite, ajudando os pais em um quiosque. E aí ele passa... A gente sabe que quiosque você fica até 2 horas, até a hora do cliente, o último cliente sair. E aí eu vejo que, infelizmente, ele tá lutando para continuar aqui, para continuar sendo aluno. Mas é difícil. É muito difícil integrar. Aí esse aluno do nosso primeiro ano, eu acho, ele dormia na sala. E o povo ficava, tipo... Ele dormia tanto que, tipo, você podia catucar ele, oi, acorda, e ele lá dormindo. Porque ele começava, acho, de 5 horas da manhã, e aí ele morava no povoado, aí era de 5 horas da manhã, aí até às 6h30 por aí ele pegava o ônibus, saía do povoado pra cá. E, tipo, se não existisse o tempo integral, ele conseguiria trabalhar em outro momento. Então, o tempo integral pode ser incrível, pode ser bom, mas aí, na realidade de algumas pessoas, não é. E é muito difícil. Até porque tem pais que não podem trabalhar, ou podem, só que aí cada vez a economia aumenta, e aí fica mais difícil conseguir um alimento para dentro de casa. E aí os filhos, às vezes, né, acabam deixando de ter que estudar para poder ajudar dentro de casa, que foi a situação desse nosso amigo. Validamos tudo que vocês disseram, e, de fato, tudo isso ocorre. O ideal é que a gente não tenha adolescentes trabalhando, que eles tenham direito à educação. Né? Socialmente, a gente tem essa lacuna. E não está no controle da gente resolver, está no controle da gente tentar transformar essa realidade para muitos jovens. Pensem isso. Da perspectiva de regional e coordenando uma regional, mesmo que seja do lugar do pedagógico, essa escola, ela existe, a escola do tempo regular. Inclusive na cidade, ela existe. Né? O que talvez esse aluno deseje é estudar na escola estadual, na escola em tempo integral Tristão de Barros. Então, isso não quer dizer que a oportunidade dele de estar numa escola regular esteja extinta. Ele tem outras escolas com propostas de ensino regular. Eu penso que a gente precisa entender aqui o que é que a gente está defendendo. A gente está contra, ou a gente está defendendo uma perspectiva de projeto político e pedagógico, que é a proposta do integral na Escola Estadual Tristão de Barros, assim como em outras, e a gente também está sensibilizado, né, pelo caso do estudante que precisa trabalhar, que isso é uma realidade. Eu, por exemplo, fui um estudante de escola pública, a minha vida inteira, meu irmão precisava no contraturno vender din-din. Eu precisava, desde o meu ensino fundamental, que era até a 8ª série, ensinar particular. O que é que a gente vê? Muitos jovens que não têm objetivo de vida, que eles não sabem. O meu sonho era terminar o ensino médio para arranjar um emprego. Mas durante o curso de ensino médio,
Eu faço ensino médio no magistério de manhã e à tarde e à noite contabilidade. E à tarde eu ensino particular. Então a necessidade me obrigava a isso. O ideal é que a gente lute para transformar a educação e isso não seja necessário. Mas para quem isso seja necessário como condição social, a gente tem na regional a oferta do ensino médio, o ensino médio potiguar com uma matriz curricular menor, com uma matriz curricular de 3.000 horas. Certo? Ai, que incrível. Ok? Achei. Pronto. Adoro essa incrível. Adoro essa linguagem. Você é tão docinha. Mas eu gostaria de parabenizar também vocês. A gente fica Isso é educação tão feliz, porque a voz de estudante é uma voz sensacional, entendeu? E é exatamente isso que é preciso acontecer. A gente entende que o integral não vai ser tirado, a gente entende que é uma necessidade. É difícil. Inclusive, eu quero convidá-las. Bora. E convidar também vocês também, como voz estudantil, isso, né, Ângela? Articulem outros estudantes a participar do Fórum Estadual dos Estudantes, né? Do Rio Grande do Norte. Vocês se encontram em reuniões virtuais com os jovens de outras escolas do estado do Rio Grande do Norte. Por exemplo, semana passada nós fizemos não sei quem participou daqui, mas nós convidamos a escola, a gente pegou representantes de escolas e depois a gente fez um fórum aberto no YouTube, como está, a SUEI fez, que é a Subcoordenadoria de Ensino Médio, inclusive para falar disso que vocês estão falando. A gente tem a jovem senadora, vocês sabiam, lá de Florânia. Ela foi para o Senado e ela falou isso que vocês estão falando lá no Senado. Não é maravilhoso isso? Então não precisa ficar agarrado de maneira alguma. É lindo. Mas aí tem muita gente. A gente quer isso. Luma vai coordenar com a Ângela a roda de conversa mensal com os estudantes da Luma Direto. O contato já? Sim. Vamos contato. Vamos passar por encerramos aqui. Encerrando aqui, nós pode ter com essas incríveis. Eu gostei demais. Foi. Meu Deus, eu vou falar incrível de novo. Foi maravilhoso. Como é que eu posso dizer? Esse momento. E é isso, até o próximo. Tchau. Gente, esse é o jovem da escola pública. Esse é o jovem.